Gravando. Boa tarde a todos. Sou a professora Márcia Valéria Rosa, da Unirio, professora de História da Arte, e coordeno o projeto de igrejas históricas no Rio de Janeiro. Estamos com um período ainda semipresencial nas igrejas, fazendo o trabalho de levantamento e também com postagens nas redes sociais. Já vamos voltar com as mediações presenciais. Então, estou aqui hoje em mais uma mesa do segundo ciclo internacional de palestras Memória para Patrimônio, Arte Sacra em Diálogo. É com muito prazer e muita honra, mais um sábado que nós vamos receber queridos palestrantes, pesquisadores, e moderado também por uma colega professora da UFRJ. Então, sejam muito bem-vindos em mais uma tarde, com certeza, de grande aprendizado. Passo a palavra agora ao seminarista Fernandes Elias, que irá conduzir depois passando para a moderadora. Boa tarde. Boa tarde a todos. É uma alegria de retornar depois de tanto tempo. Como nós voltamos já ao normal aqui no Rio de Janeiro, às paróquias, então agora à tarde eu fico com a catequese, por isso que eu estou um pouco longe do nosso trabalho do dia a dia, né, dos sábados à tarde. Em nome do Museu Arquidiocesano de Arte Sacra, das minhas amigas Fátima Caraza e Maria Assis, dou boas-vindas a todos. Queria apresentar a professora Cláudia Azeredo Atala. Ela é pós-doutora em História pela UFMG, doutora em História pela Universidade Federal Fluminense e mestre em História pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. É professora do Departamento de História da UF, de campus de Goytacazes, e professora do quadro permanente de pós-graduação da UERJ. É autora do livro Da Justiça em Nome de Del Rey, Justiça, Ouvidores e Confidência, no Centro-Sul da América Portuguesa, editando pela Eduerge, e contou com financiamento da FAPERJ. Lidera o grupo de pesquisa Justiças Impérios Ibéricos, de Antigo Regime, e membro do Laboratório de História Regional do Patrimônio, e do grupo de pesquisa Modernidade Ibero-Americana, seus impérios e a capitania de Minas Gerais, espaços, poder, cultura e sociedade. Só daí já daria uma outra live, né? Falar um pouco sobre a pesquisa dela seria uma honra e uma alegria também, um outro dia. Então, professora Cláudia, que esteve conosco o ano passado, aos sábados, seja bem-vindo, meu amigo, e ao Fabrício, que eu acompanho já tem um tempo pelas postagens do Museu de Arte Sacra. Pena que quando eu trabalhei no Museu de Arte Sacra você não estava lá, mas seja bem-vindo. Agora com a senhora, professora. Bom, boa tarde a todos. Queria agradecer a generosidade do Elias, o convite da Márcia Valéria, desse projeto, né, que eu confesso que eu não conhecia, fiquei maravilhada de saber sobre o projeto. Eu estou aqui na função, né, estou representando, além das minhas instituições, né, da Federal Fluminense e da UERJ, o Laboratório de História Regional e Patrimônio, que é sediado na UF Campus, né, e além de procurar, né, estabelecer um diálogo entre história regional, tanto de campus quanto conceitual, o diálogo entre história regional e patrimônio, nós também estamos desenvolvendo pesquisa acerca da memória, das identidades, tudo dialogando com o patrimônio, né? Então, para mim é um prazer estar representando o laboratório e coordenando a mesa, né? Nossa Senhora do Rosário, Arte e Devoção. Compondo a mesa como palestrantes, nós temos dois convidados. Felipe Eugênio é arquiteto e urbanista pelo Centro Universitário de João Pessoa, UNIP, mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Paraíba, PPGAU, UFBA, né? Desenvolve pesquisa em torno da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, dois homens pretos, no âmbito da arquitetura e urbanismo colonial na Paraíba. Felipe, seja bem-vindo, fique à vontade.
Bom, boa tarde a todos. É uma honra e felicidade, né, receber mais um convite para estar compondo aqui mais uma mesa tão boa dessas tantas que a gente já vem acompanhando aí desde o ano passado. Então, eu agradeço, antes de tudo, ao Mais e nas pessoas do Fernandes Elias, da professora Márcia Valéria também, da Fátima Caraza, que não está aqui, mas que sempre está na proa aí das apresentações. Então, também é uma honra dividir a mesa com o Forganes, né, que é um amigo. Nos aproximamos também a partir das nossas pesquisas em torno do Rosário dos Pretos. Então, eu espero que seja uma boa apresentação para todo mundo e que a gente possa ter uma boa conversa, né, em torno desse assunto que é tão legal. Então, eu vou lançar aqui a apresentação e eu só peço que vocês sinalizem quando for possível ver. Está iniciando a projeção. Ok. Já Felipe, conseguem já está ver? aparecendo. Já, sim. Ótimo, que bom. Bom, então o convite foi mesmo para fazer uma abordagem sobre a iconografia do Rosário, né, em torno do que se compreende enquanto arte e devoção, e dentro do assunto Rosário, Rosário dos Pretos, Irmandades do Rosário, devoção à Nossa Senhora do Rosário, que nós iremos celebrar já nessa semana seguinte, né, no dia 7 de outubro. Então, em torno dessa narrativa, que compreende aí uma das mais populares devoções à Nossa Senhora, então, essa coisa da arte, da devoção, ela se confunde muito, em muitos momentos. Então, uma vai fazer parte da outra, né, em muitos aspectos, em vários períodos históricos também, como a gente vai ver. Então, é falar, antes de tudo, de um objeto que, claro, para aqueles que praticam o catolicismo ou que tiveram familiares praticantes do catolicismo, sempre ter um terço dentro de casa, sempre ter um terço ou um rosário sempre à disposição. Então, isso é mesmo um costume bastante antigo e bastante popular, a gente pode dizer também, né, dentro da tradição cristã católica. Bom, fazendo uma caracterização do rosário, propriamente dito, a gente pode recordar alguns aspectos que regiam ou que regeram a sua conformação, né, dentro dessa tradição que nós ainda hoje preservamos. Então, antes de tudo, o rosário, ele nada mais é do que um cordão de orações, né, um cordão de orações que foi utilizado para facilitar a recitação de algumas preces. Então, como era próprio também de muitas das religiões orientais, das religiões de matriz hindu, das religiões budistas, então essas religiões, essas culturas mais orientais, elas sempre tiveram, como tem ainda hoje, o acesso a cordões de oração para que se fosse facilitado o exercício dessas narrativas, dessas orações, né, dessas preces que poderiam ser louvores, poderiam ser meditações. E o cordão de orações, ele vai se popularizando a partir de algo que já existia no interior dos mosteiros. Então, o exercício monástico, né, como nós conhecemos da recitação do saltério, o saltério é composto por 150 salmos. Então, os monges que recitavam esse conjunto de orações e teve a sua prática popularizada ali também na parte da Europa, em várias partes da Europa, mas também em Jerusalém, na região árabe do continente africano, nos padres do deserto, melhor dizendo. Esse exercício ele foi sendo popularizado e foi sendo também atrativo para muitos cristãos que vivenciavam ali em torno dessa prática, que moravam em torno dos mosteiros. Então, acabou sendo popularizada também entre o povo o saltério. Como muitos não sabiam ler, pensar, por exemplo, século III, século IV, até início da Idade Média, mesmo durante a Idade Média, muitas pessoas, posso dizer que a maioria delas, não dispunham da alfabetização, então logo não sabiam fazer a oração de saltério a partir dos próprios salmos escritos, né? E isso ficou a cabo realmente do clero. Então, para que se fosse popularizada uma oração breve, foi constatado ao longo desse período que os salmos seriam
substituídos por Ave-Marias, que era uma prece simples, muito popular já na época, e a Mãe de Deus. Então, poderiam ser louvores a Nossa Senhora, poderiam ser louvores a Jesus Cristo, poderiam ser outras também preces pequenas, de pequena duração, e que fosse gerando na mente do orante uma espécie de efeito tal qual um mantra, né? Tal qual congregar mesmo nos sentidos o que diz, qual é a mensagem daquela oração. Então, por isso, saltério para os leigos, 150 Ave-Marias substituindo os 150 salmos. E a repetição dessa prece gerava ali realmente um estado de contemplação que era atingido. A promoção do Rosário, ela vai ganhar um impulso muito maior no século XIII, né, graças a São Domingos de Gusmão, que é o fundador da Ordem dos Pregadores, ou Ordem Dominicana, e a partir dessa ordem, que ela também vai ter outros desdobramentos nessa narrativa sobre as Irmandades do Rosário, nós temos até hoje, né, no nosso catolicismo já bastante europeizado e romanizado, a recitação do Rosário e canonizado mesmo ali em torno das Ave-Marias, né, com a adição de algumas outras orações intercaladas. Então, é a partir do século XIII que se dá essa popularização na Europa. Mas existe um período em que essa oração ela cai em desuso, né, o rosário mesmo, ou o terço, ele cai no esquecimento das devoções, no conjunto das piedades que eram ali promovidas e praticadas entre os fiéis, e apenas no século XV, salvo engano, durante a Batalha de Lepanto, né, que era aquela batalha ali que aconteceu no Mar Mediterrâneo, na costa do Mar Mediterrâneo, contra o avanço do Império Turco, do Império Otomano, né, que já há algum tempo já vinha ali ocupando alguns espaços, e era o muçulmanismo, né, o Islã que estava ali conseguindo alguns espaços do território da Europa. Então isso era realmente visto como uma ameaça ao poderio do catolicismo, ao poder da Igreja Católica, e foi mesmo combatido veementemente, e tiveram essa tradição de se trazer de volta o rosário como elemento que garantisse essa vitória, né? Haja visto que o rosário ele já tinha sido esquecido, mas antes também já era um objeto muito popular e era um objeto considerado entregue pela própria Virgem Maria, né? Como nós vamos ver na iconografia mais adiante. Então, recorreu-se ao rosário, à reza do rosário, ao elemento rosário, como um emblema da vitória de Lepanto. Então, por isso, em 1571, o Papa Pio V, ele sanciona uma festa, né, em torno da devoção de Nossa Senhora do Rosário. Então, a partir de 1571, oficialmente na liturgia católica, Nossa Senhora do Rosário passa a ser, então, celebrada ali como uma das devoções que, para nós, inclusive, ou talvez até de modo particular, enquanto Brasil colonial até hoje, né, ainda é um título bastante popular nas nossas igrejas. Então, aqui trazendo um pouquinho da caracterização iconográfica das imagens de Nossa Senhora do Rosário, elas vão seguir, basicamente, uma conformação comum, né, comum também para outros títulos marianos, para outras devoções marianas, que tem Maria como principal elemento dessas práticas populares. Então, estrutura corpórea é basicamente comum a Nossa Senhora do Rosário, a Nossa Senhora do Carmo, a Nossa Senhora dos Prazeres, a Nossa Senhora da Saúde, Nossa Senhora da Purificação. Então, muitas dessas devoções vão ter praticamente a mesma conformação, havendo a diferença apenas no atributo, né? Isso pode ser, inclusive, verificado quando nós temos acesso a igrejas coloniais, ao acervo dessas imagens, que a gente percebe que há mesmo uma conformação muito semelhante entre essas esculturas, né? Então, Maria sempre vai aparecer de pé sobre uma peanha de anjos, que é essa base onde se encontram ali aquelas figuras angélicas, né? E vai sempre trazer o Jesus menino. Então, essa figura do Jesus menino, essa presença nessa iconografia, ela é muito interessante porque ela nos leva lá atrás, né, quando ainda na produção dos ícones bizantinos, Maria passa a ser, então, representada como mãe, né, como mãe de Deus, então, como a Theotokos, como a toda pura. Então, a partir dessa tradição, passa-se também a trazer no colo dessas imagens, a representação do menino Jesus. Então, também simbolizando o atributo cósmico do menino Deus, né, como uma forma a simbolizar
ou a ressignificar a humanidade de Jesus. Então, o menino Jesus representa o todo, né? Inclusive de acordo com as narrativas da psicologia junguiana. Então, o menino ali representa o todo, o sagrado que torna-se também humano. Então, Maria é quem apresenta esse atributo que é fundamental aí também para o conhecimento, para a compreensão do mistério da salvação. Então, por isso, o menino Jesus sempre se fará presente, ou quase sempre se fará presente nessas narrativas. A policromia tradicional, essa policromia quase sempre vai ser em torno de tons de azul e tons de carnação em vermelho, né, quando as vestes dessa senhora, ela vai ter sempre, na maioria das vezes, essas duas cores a simbolizar também a que tipo social, Nossa Senhora pertencia enquanto vida terrena. Ela era uma mulher casada, então por isso também o vermelho, e também era da tribo de Israel, das tribos de Israel. Então, descendente ali do rei Davi, então por isso o azul. Então, sempre vai haver, nessa conotação iconográfica, essa semelhança também das vestes para outros títulos devocionais. Os atributos variados, no caso que nós estamos abordando, seria o rosário, né? Esta é a imagem Nossa Senhora do Rosário, inclusive daqui da Paraíba, né? Uma das poucas imagens que nós temos pertencentes à Irmandade do Rosário dos Pretos, que fica na cidade de Pombal, no sertão paraibano. Inclusive, essa imagem passou recentemente por um processo de restauro, de recuperação, e foi devolvida há alguns dias atrás, inclusive, para a sua comunidade de origem. Então, a Irmandade do Rosário dos Pretos de Pombal teve de volta sua padroeira, também nas vésperas da sua celebração, restaurada, né, como uma forma de também celebrar o 3º centenário da fundação dessa Irmandade aqui no sertão paraibano. Aqui eu trago mais 2 exemplares da imagem Nossa Senhora do Rosário. Então, nesse primeiro exemplar, nós estamos vendo uma imagem que ela tem uma vestimenta um pouco diferente do que nós vimos, comparando também com esse outro exemplar na lateral e com outro que nós vimos antes. Então, essa túnica que Nossa Senhora usa aí, ela é, na verdade, uma túnica branca com um escapulário, né? Então, por que haveria uma Nossa Senhora do Rosário com um escapulário, se o escapulário como quase sempre acontece na questão da imaginária, dedicada a algumas ordens religiosas, como a Ordem de São Domingos, como a Ordem dos Carmelitas? Então, também resta-nos conhecer um pouquinho de qual elemento, de como esse elemento, melhor dizendo, tem sua relação com Nossa Senhora. Então, desde antes da Ordem Carmelita, considerando que ser essa a mais antiga das ordens marianas, o escapulário ele é compreendido como uma veste de serviço, né, de serviços agrícolas, de serviços domésticos, de serviços simples, manuais, né, de agricultores, de agricultoras, então de pessoas que viviam no campo e dispunham de um escapulário, e não como elemento sagrado, mas como elemento utilitário, né, para que, sujando-se as mãos, ou enxugando, ou lavando as mãos por necessidade, fosse ali, tivesse sempre um tecido à disposição para que fosse feita a higienização das mãos. Então, era uma veste de limpeza, uma veste de purificação, e também de serviço. Então, por isso, não é estranho, não nos pode ser estranho, que Nossa Senhora, independente se é do Carmo ou não, ela também se apresente com o escapulário, né, o escapulário que foi popularizado ali na Ordem Carmelita, na Ordem também dos Mercedários, na Ordem Dominicana, mas para Nossa Senhora sempre será um elemento na iconografia comum, independente de ter a vinculação com esses grupos específicos, né, até porque passou a ser também um símbolo de consagração a Maria, independente do seu título devocional. E aqui ao lado nós temos mais uma imagem do rosário. Essa é feita de terracota, as duas antes de madeira. Essa é um exemplar de terracota que eu acho fantástico, né? Eu já visto o seu planejamento, a sua conformação volumétrica. Então, ela segue um padrão comum, ela traz ali na sua gesticulação corpórea, né, um braço estendido, onde vai ser desprendido um rosário, que também muitas vezes é ligado ao braço do menino Jesus, como uma forma de sancionar também essa piedade em torno do que a igreja compreendia em suas devoções, no conjunto das suas devoções. Aqui nós temos um exemplar já contemporâneo,
né? Os outros exemplares são todos do período colonial. Então, esse exemplar nós temos aí uma conformação bastante diferente e uma iconografia também um pouco mais complexa. Nós temos Nossa Senhora de pé, né, com o Menino Jesus, com a veste já um pouco mais simples, um pouco mais diferente do que nós vimos antes, e também a presença de um frade, que no caso é São Domingos de Gusmão, fundador da Ordem Dominicana. Então, o São Domingos de Gusmão, ele é a principal diferenciação dentro dessa iconografia, né, quando passa a ser, então, incorporado também, a exemplo de uma visão da Virgem Maria, exemplo de uma aparição, em que ela entrega o rosário a ele como uma forma de legitimação dessa devoção. Então, trazê-lo dentro dessa iconografia é também sancionar, é também afirmar que a própria Virgem Maria aprova a Ordem Dominicana. Né? Inclusive, cabe também lembrar que a Ordem Dominicana, junto com a Ordem Carmelita, junto com a Ordem Franciscana, junto com outros grupos, pediram a sua aprovação quase no mesmo tempo, no mesmo período. Né? Antes ali do Concílio de Latrão, que proibia a ereção de novas ordens. Então, isso foi uma forma de controle, já que muitos grupos estavam se apresentando como ordens religiosas na Europa, ali no século XIII, e a igreja viu-se na necessidade de frear um pouco essa proliferação de grupos, né, até que se tivesse ali realmente clareza sobre os interesses desses grupos, qual que era a missão e a identidade de cada um. Então, São Domingos, ele é um dos santos que afirma sua ordem, que funda sua ordem, a Ordem dos Pregadores, a Ordem Dominicana, também naquele período, e a iconografia passou também a incorporá-lo dentro desse panorama, né, no campo de uma visão de Nossa Senhora, como forma de reafirmar que é realmente benéfico à Igreja, que exista a Ordem Dominicana, a Ordem dos Pregadores. Essa iconografia já é mais antiga, né, o São Domingos ele já entra nessa iconografia desde o século XV, século XIV, através de pinturas, e nas esculturas é uma produção mais recente, como nós estamos vendo nesse exemplo. Então, essa adição iconográfica, ela vem trazer exatamente essa aprovação, essa legitimação em torno do que se compreendia enquanto burocracia, né, para a existência desses grupos. Assim também como acontece em outros momentos, por exemplo, na iconografia carmelita, Nossa Senhora do Carmo também é muitas vezes representada entregando o escapulário a São Simão Stock. Então, essa também foi uma forma de outros grupos se valerem da figura de Maria como uma forma de afirmarem para si e para a Igreja, para a sociedade como um todo, de que aquela ordem deve, de fato, existir. Aqui eu trago um exemplo mais diferenciado desse que nós vimos anteriormente. Nós temos Nossa Senhora ao centro, São Domingos de Gusmão à sua direita, e à sua esquerda um elemento feminino na pessoa de Santa Catarina de Sena, né, que é incorporada também a essa iconografia como legitimação do ramo feminino da ordem, né, do ramo das irmãs dominicanas. E cabe também lembrar que Santa Catarina de Sena ela não era uma freira, ela não era uma monja, ela era uma terciária, ela era uma leiga, né, inclusive uma leiga muito corajosa, membro da Ordem Terceira Dominicana, que chegava muitas vezes a impulsionar os papas da época para que fossem feitas reformas na igreja, para que fossem feitas reformas na sua estrutura moral, na sua estrutura administrativa e, consequentemente, também na sua estrutura espiritual. Então, Santa Catarina de Sena, ela é atribuída também a essa iconografia como uma forma de reconhecimento que o ramo da ordem dominicana estava ali se expandindo, né? Ela também aparece em iconografias mais antigas, através de pinturas, através de outros tipos de artes. E aqui, nesse exemplo, ela também está aí, nessa bonita escultura, né, que fica na igreja da Califórnia. Então, algo também interessante dentro dessa iconografia é que vai se repetir em outros exemplares semelhantes, como eu falei anteriormente, Nossa Senhora do Carmo, por exemplo, ela também vai aparecer envolvida ali por duas figuras, uma masculina e uma feminina, e sempre vai haver Nossa Senhora se dirigindo à figura masculina, enquanto o menino Jesus, ele se dirige à figura feminina. Então, por isso nós temos aí essa compensação dos opostos, né? Sempre vai haver essa troca de olhares, manifestando aí essa diferenciação. A mulher olha para o homem, enquanto o homem olha para a mulher. Claro que
com a conotação estritamente espiritual. Então, Nossa Senhora, ela entrega o rosário a São Domingos e o Menino Jesus entrega o rosário a Santa Catarina de Sena. Em outros exemplares, por exemplo, Nossa Senhora do Carmo, ela vai entregar o escapulário para São Simão Stock e o Menino Jesus entrega também o escapulário a Santa Maria Madalena de Paz ou a Santa Teresa de Jesus, né, no conjunto da iconografia produzido também por essa ordem. Aqui nós temos alguns exemplos da iconografia em torno do São Domingos de Gusmão. É uma figura que vai estar presente em várias das igrejas do Rosário, se não todas elas. Então, ainda que seja dedicada à Irmandade dos Pretos, São Domingos se fará presente. Então, aqui nós temos uma bonita pintura, um óleo sobre tela do século XVII, onde São Domingos aparece ali com alguns dos seus atributos específicos. Né? Nós vemos claramente qual a ordem a que ele pertence a partir do hábito que veste, a ordem dominicana fundada por ele mesmo. Ele carrega uma cruz, essa cruz mais alongada, ela simboliza exatamente a ideia dos fundadores ou dos pregadores, né, que chegavam nos territórios e fincavam a cruz, como uma forma de fincar naquele território a fé cristã. Então, muitos outros santos que também foram fundadores de ordens, que também foram missionários, que foram enviados a países distantes para pregar o evangelho, muitos deles também, em sua iconografia, aparecem segurando uma cruz e elevando essa cruz como uma forma de ostentar que ali havia a forma de inserir o cristianismo naquele território. Né? E um outro elemento, talvez mais, claro, bastante comum, mas um pouco desconhecido da iconografia dominicana, é a imagem do cachorrinho que está aqui embaixo, né? Esse animal, ele segura uma tocha próxima a um globo. Então, essa significação, é evidente que ela não está aí por acaso, ela simboliza exatamente um sonho, segundo a tradição dominicana é contada, de um sonho da mãe do São Domingos, antes dele nascer. Né? Ela sonhou que via um cachorrinho, um cão, e esse cachorro, ele segurava uma tocha acesa, e saía correndo com essa tocha como uma forma de incendiar o mundo. Então, ela via esse cachorro incendiando o mundo com essa tocha na boca. É por isso que está aí representada uma simbolização do que seria São Domingos de Gusmão, do que seria a sua atuação à frente da ordem que futuramente ele viria a fundar. Então, ele incendiou o mundo, simbolicamente, a partir desse sonho de sua própria mãe, a partir também da devoção do Rosário. Né? Incendiou no quesito do fogo da devoção, do fogo da piedade, da animação espiritual a partir dessas piedades que foram ali constituídas durante a Idade Média. Essa imagem do São Domingos, aqui na lateral, ela pertence à Ordem Terceira de São Domingos de Salvador. É uma imagem em madeira, dourada policromada, e que tem ali todos os atributos que aparecem também nessa pintura. Né? O livro, a cruz, como forma a apontar que é um pregador ali representado, e esse cãozinho sempre na base do santo, como a simbolizar esse sonho que sua mãe teve a seu respeito. Então, aqui nós entramos, propriamente dito, no que tange a iconografia do Rosário sobre os Santos Pretos. Né? O Rosário dos Pretos, ele acaba sendo um dos grupos mais populares, sobretudo aqui no Brasil, enquanto Irmandade, e a partir da sua vivência, a partir da sua história, a partir de vários elementos que lhes foram atribuídos ao longo desse processo histórico, desse processo diaspórico, de sujeitos que tinham uma vida completamente diferente do que era concebido enquanto catolicismo branco europeu. Então, por isso, em si, as Irmandades do Rosário dos Pretos, elas vão ter uma iconografia muito, muito singular em torno dos santos de pele escura. Né? A partir daí mesmo, compreender que a elevação dessas figuras aos altares dessas igrejas servia, antes de tudo, como uma forma de autoafirmação dessa Irmandade nos espaços que elas ocupavam, nos espaços em que elas eram erigidas. Né? Então, por isso, eu trago também aqui uma citação que diz assim: não há cidade, vila, paróquia ou lugar onde esta gente não tem igreja sua, consagrada Senhora com o título de Rosário, primeiro objeto imóvel das suas adorações, e que nestas tais igrejas não dedique altar próprio ao seu São Benedito, com confraria e irmandade sua. Essa citação ela se encontra no Orbe Seráfico,
é um resultado ali das crônicas do franciscano Frei Antônio de Santa Maria Jaboatão, né, que correu aqui pela costa do Brasil, pelos sertões do Brasil, e viu como o catolicismo era vivenciado nessas localidades, mesmo as mais distantes, né, mesmo as mais isoladas, e viu também que essas irmandades de negros, ela estava presente em todas, ou quase todas, as localidades em que ele chegava. Então, a partir daí, a gente consegue entender um pouco como os pretos, na condição, naquela época, de escravizados, tinham ali a sua autonomia também em torno do que se representava na fé católica, né, de como utilizar dessa fé para que gozassem de algum incentivo, para que gozassem de algum direito, o direito de ir e vir, o direito de se reunirem, o direito também de reafirmarem as suas próprias culturas, né, como nós podemos ver mais adiante, muito da cultura africana, muito da cultura afro-brasileira vai ser também discutida dentro desse processo de conformação cultural, dentro desse processo de ocupação dos territórios, a partir da sua própria existência, né? Então, ter uma Irmandade do Rosário era, ali sim, ter alguns elementos que se envolviam diretamente com a devoção aos santos pretos, não só a Nossa Senhora do Rosário enquanto uma senhora branca representada, mas também aos santos pretos, aos santos que gozavam ali em sua história de prerrogativas bastante semelhantes à vida daquelas pessoas. Então, aqui eu trago 3 imagens das igrejas do Rosário daqui da Paraíba, né? Nós temos aqui nessa primeira imagem uma fotografia, talvez uma das únicas fotografias da igreja do Rosário, que foi demolida na década de 20, aqui na cidade de João Pessoa, na época Paraíba. A igreja da cidade de Areia, que ainda hoje é existente, e também tem uma irmandade que sustenta e mantém a igreja, e também a igreja e irmandade de Nossa Senhora dos Pretos de Pombal. Então, essa irmandade com um pouco mais de força na sua, no que tange a sua participação, na sua promoção de festas populares, na sua autonomia também dentro desse território. Então, aqui alguns recortes, né, de uma celebração em torno da festa do Rosário. Aqui nós vemos a coroação do rei e da rainha do Rosário, os negros dos pontões, com danças, com toda uma configuração cultural muito aproximada do que nós conhecemos enquanto identidade africana, e tudo isso é como uma forma de celebração de Nossa Senhora do Rosário. Nessa festa que se deu durante a década de 70, são recortes de um vídeo que existe em torno dessa celebração, que foi feito também aqui na cidade da Paraíba. Aliás, na cidade de Pombal, no estado da Paraíba. Então, por isso, ainda hoje é vivenciado esses elementos. Nesse período também de outubro, mesmo final de setembro para começo de outubro, essas celebrações já são realizadas naquela cidade, e talvez seja um dos poucos, ou mesmo o único registro que nós temos ainda das primeiras festividades, né, que os negros de Pombal ainda promovem e incentivam e configuram aqui como uma forma de perpetuação dessa tradição que foi deixada pela Irmandade. Então, trazendo aqui alguns aspectos iconográficos, as Irmandades para o controle social. As Irmandades dos Pretos, né, não só dos pretos, mas de outras Irmandades de homens de cor também, eram sempre uma forma também de compreensão e de controle social por parte da Igreja Católica, por parte não só da Igreja, mas também da coroa portuguesa. Então, ter essas pessoas que vinham de outros países, pessoas que vinham contra a sua vontade de outros países, a partir do momento que elas são aderidas à religião, que elas fazem adesão a esse conjunto de práticas dentro do catolicismo, elas passam ali também a ter mais um motivo para serem fiéis a Portugal, para serem fiéis à coroa portuguesa, que era católica. Então, as Irmandades sempre será uma forma de regimento de conduta, uma forma de controle social também em torno do quais eram os modos, né, que viviam, que ocupavam as cidades naquele período colonial. Então, as Irmandades para a autoafirmação dos espaços, nós podemos ver na malha urbana onde essas igrejas são edificadas, onde essas igrejas do Rosário são ainda hoje algumas permanentes, né? Então, quais são as caracterizações do entorno desses edifícios? Então, por isso que a autoafirmação também de que um grupo que era marginalizado,
ele está no espaço. Então, a Igreja do Rosário dos Pretos sempre vai identificar que há ali um grupo que, embora a sua condição de escravos, embora a sua condição de marginais, no sentido de não terem direito de ir e vir, não terem direitos concedidos ou comuns, direitos comuns a todos os outros colonos de pele mais clara, então era sempre uma reafirmação de ocupação do território. Então, as irmandades, mesmo as irmandades que não gozavam de uma igreja própria, que ocupavam outros altares na igreja já edificados, elas tinham também essa prerrogativa, né? Por mais que não tivessem o seu edifício, mas promoviam ali o conjunto das suas tradições em procissões, em festas, em devoções que eram quase sempre ocupando as ruas, né? Então, era sempre a rua era o principal altar dessas celebrações de cunho popular. A iconografia sugestiva ela vai sugerir mesmo muitas narrativas que foram vivenciadas não só pelos santos, mas também pelos seus futuros devotos. Nós vamos ver em alguns exemplares, como Santo Elisbão, como Santo São Moisés, o Negro. Então, vários episódios da vida dessas pessoas acabam sendo também comuns na vida desses negros que aqui chegavam. Então, era uma forma também de se reconhecerem como agentes sociais, como dentro da sociedade. Legitimação dos povos negros, catolicismo oriental. O catolicismo oriental ele é uma prerrogativa bastante interessante dessa iconografia, haja visto que muitos santos vão aparecer ali com o hábito carmelita. Então, nós vamos ver também por que a adesão a esse hábito, né? Se eles já oficialmente não eram da ordem carmelita, mas que passa ali a ser compreendido a ordem do Carmo como um baluarte dos padres do deserto, como um símbolo comum, né? Como um hábito comum desses padres que viviam ali em torno do deserto, das áreas mais afastadas das cidades. Então, os santos como modelo de vida, não só como modelo de boa conduta, não só como modelo de virtude, mas também como modelos de quem superou a sua condição, muitas vezes de cativos, de perseguidos, de excluídos, né? E a inserção desses povos no programa iconográfico da produção dessa arte. A gente vai ver que muitas dessas pessoas, elas se inseriam dentro dessas pinturas, se inseriam dentro dessas esculturas, como uma forma também de se reconhecerem partícipes no processo de desenvolvimento do seu grupo religioso. Aqui eu trago 2 exemplos, os dois são 2 exemplares de obras portuguesas. Uma delas é uma tela, né, a aparição da Virgem do Rosário a uma família de negros, que está na igreja de São Pedro do Faro, em Portugal. Então, a partir dessa imagem, a gente já consegue ter um panorama do que era a compreensão desses grupos dentro daquele período, século XVI ainda, né, de como era compreendida a fé católica, as práticas católicas por esse grupo, que teve sim adesão, né, que inclusive pedia para ser inserido dentro dessas associações, para que gozassem um pouco mais de liberdade, para que gozassem um pouco mais de segurança social, a partir também de que, compreendendo que a Irmandade, ela foi até século XIX, até finais do século XIX, antes da abolição, ela era, sim, uma forma também de garantir, ou de procurar garantir, a alforria desses pretos cativos. Então, era sempre uma forma de segurança também social, não só religiosa. E entre outros aspectos, né, o bem morrer, que era um pensamento de época, caracterizava o imaginário colonial também aqui no Brasil, não só no além-mar. Então, pertencer à Irmandade, seja ela de pretos ou de pardos ou de brancos, era sempre ter a segurança da vida também, porque seria uma forma de assistencialismo, que a Irmandade daria um apoio econômico, social como um todo, e também daria um apoio pós-morte, né, a partir das missas, a partir dos ritos que eram celebrados em homenagem desses defuntos, membros dessas associações. Então, essa imagem, ela mostra Nossa Senhora aparecendo a uma família de pretos e entregando o rosário. E ela traz elementos muito interessantes a partir da própria vestimenta desse grupo. Eles não aparecem com vestes africanizadas, eles aparecem no melhor estilo europeu, né, com as vestes já próprias daquela região. Então, aqui também existe um elemento, né, o vidente dessa aparição, ele traz uma argola na orelha, que o artista fez questão de deixar aqui bem destacado, para que fosse visto que, por mais que houvesse ali uma adesão, por mais que houvesse um abraço a essa nova cultura, mas também havia
uma saudade e uma preservação da sua cultura popular, da sua cultura que estava intrincada em sua vida, né, como uma forma de relembrar também a terra que eles deixaram para eles estarem nessa nova terra. Então, aqui nesse outro elemento, que me parece um oratório, uma espécie de oratório de parede, nós temos a imagem de Nossa Senhora do Rosário, envolta por um rosário, e também, em seu entorno, duas figuras negras, provavelmente dois irmãos da Irmandade do Rosário dos Pretos. Então, nós vemos aí uma mulher com um tocado e um homem com uma opa, né, que é aquela espécie de colete que os membros da Irmandade tradicionalmente utilizam. Então, nós temos a inserção desse povo, né, do povo que era da própria Irmandade, no seu programa iconográfico, como uma forma também de assumir a produção dessa própria arte. E também de estarem presentes nos espaços em que essas artes eram promulgadas, eram promovidas e eram expostas. Bom, entrando nessa geografia propriamente dita, nós temos aqui, primeiro, Santo Elesbão. Santo Elesbão, ele é uma figura bastante popular dentro desse conjunto agiográfico que vai ali ornamentar as igrejas do Rosário dos Pretos. Então, nós temos aqui uma breve descrição sobre a vida do Santo Elesbão. Ele era um rei cristão do Império Axum. Então, ele passa a ser perseguido por um líder judeu que queria ali invadir o território, que queria invadir o reino, e ele acaba vencendo essa investida, passa o seu reinado para o seu filho e abdica do trono em favor da vida cristã, da vida exclusivamente dedicada à oração. Então, por isso, ele também torna-se um eremita do deserto e vai ser também por sua ação que naquela região o cristianismo vai se expandir, o catolicismo vai tomar uma dimensão bastante grande, né, em torno também do que se compreendia um reino árabe. Então, por isso, na sua iconografia, nós temos o Santo Elesbão acima de um árabe, como uma forma não de vencer uma pessoa, né, mas de vencer uma ideia, uma luta ideológica. Nós temos aqui a vitória do cristianismo sobre a investida do Islã. Então, por isso, o Santo Elesbão, ele traz em si também o atributo dos fundadores, né? Ele funda a Ordem Carmelita, segundo a tradição da vida do próprio santo, na Etiópia, juntamente com outra figura que nós vamos ter conhecimento mais adiante. E um outro atributo que ele se apresentaria nessa imagem seria uma lança, né, com a qual ele subjuga essa imagem que ele está pisando, que é de um árabe, que é de um muçulmano. Então, essa lança seria também a forma de subjugar, de dizer que aquele território estava destinado ao cristianismo. E, por sua ação, passou a ser também um território fértil para a ação da Igreja Católica. Aqui nós temos uma decomposição de uma outra imagem do Santo Elesbão. Ele aparece basicamente com a mesma conformação corporal, com a mesma significação também dos seus símbolos. Aqui eu destaquei essa igrejinha porque nós precisamos atentar também para esses elementos como uma forma de fotografia de época, né? Então, a produção dos atributos dessas imagens, claro, da forma como elas eram produzidas, se deixavam detalhes aparentes sobre como eram edificados os edifícios da época, como eram construídos, qual que era a arquitetura da época. Então, tudo isso também está representado dentro dessas imagens. Elas trazem muito mais do que uma significação puramente mística, que já é tão vasta, mas traz também uma significação de como se dava o processo construtivo de época, o processo de produção artística da época. E aqui eu também destaco esse mouro, né, que ele se apresenta preso, mesmo dominado. Então, o Islã estava dominado pelo cristianismo. O cristianismo estava imperando naquele território onde Elesbão vivia, né? Então, por isso mesmo, ele passa a ser um dos fundadores, um dos padres do deserto, fundadores do movimento eremítico. Então, por isso também traz o hábito carmelita. Isso não significa, como eu falei antes, que ele fosse da ordem carmelita, né? Mas que através dessa significação a partir do hábito, nota-se que ele era também um partidário do deserto, né, que era um dos padres do deserto, um desses religiosos que abdicavam de suas vidas nos centros urbanos para se dedicarem também à oração nos espaços mais afastados. Essa é uma outra figura bastante popular dentro da iconografia do Rosário dos Pretos, Santa Ifigênia. Nós temos aqui 2 exemplares
Nos dois, ela se apresenta também com o hábito da Ordem do Carmo. Santa Efigênia era uma princesa, era uma nobre da Etiópia. Então, ela passa a ser também encantada por esse novo modo de vida, pelo novo modo de vida cristão. Né? São santos de um histórico longínquo, né? Século VI, século VII, século IV. Então, é dentro daqueles primeiros séculos da expansão do cristianismo que essas figuras vão ser compreendidas enquanto tradições. Por isso, nós chamamos santos legendários ou santos lendários, né? Por uma questão histórica mesmo, de uma distância histórica bastante ampla, passam a ser atribuídos na vida desses personagens elementos que se coadunam muito mais com lendas do que com realidades factuais, do que com dados históricos permanentes. Então, nós temos aqui Santa Efigênia com hábito também carmelita, denotando que ela também fez adesão pela vida da oração no deserto. E também um outro elemento bastante interessante é que ela traz uma igreja em chamas. Então, isso faz parte do programa de traduções ali em torno da vida de Santa Efigênia, que vai trazê-la como a responsável por acalmar um incêndio dentro do seu mosteiro. Né? Então, ela passa a ser também atribuída a ela a questão de patrona ou padroeira ou mesmo protetora daquelas vítimas de incêndios, e sempre essa conotação ela vem trazida aí através dessa significação, né, da igreja em chamas. Então, Santa Efigênia ela também foi martirizada, por isso traz em si a palma, sempre na mão e na outra mão a igreja em chamas, como uma forma de destacar esse evento emblemático de sua vida, e que lhe deu também fama de santidade. Aqui nós temos mais 2 exemplares dessa iconografia de Santa Efigênia. Nesse primeiro exemplar, a igreja não está em chamas, mas também faz muito sentido que haja esse elemento dentro dessa iconografia, porque a igreja também é símbolo dos fundadores. Então, ela era também a fundadora do movimento eremítico na Etiópia, era também a fundadora do Carmo na Etiópia. E nessa outra imagem, ela aparece visivelmente com o hábito da ordem carmelita, e a igreja também em chamas. Nós podemos verificar aqui nas aberturas da igreja, nas janelas, no campanário, que saem chamas de dentro dela. Então, isso é muito interessante porque o escultor, o artista responsável por esse exemplar, ele quis deixar evidente esse elemento, né, de que Santa Efigênia era também por si a protetora daqueles que eram vítimas de incêndios. E outro elemento também bastante curioso é a coroa, aqui que se encontra na base dessa imagem, e denotando aí, destacando a sua natureza, a sua origem nobre. Né? Santa Efigênia era uma princesa. Então, por isso, trouxe aí na sua iconografia uma coroa como a simbolizar essa forma de dizer também que os nobres eram bem-vindos dentro do movimento eremítico. Né? Que os nobres, eles deveriam também aceitar esse convite, abandonarem as suas riquezas e se dedicarem uma vida exclusivamente a Cristo através da oração. São Benedito é uma das figuras mais populares dentro dessa iconografia, também ao lado de Santa Efigênia. Aqui nós temos 2 exemplares do São Benedito. Um deles segura o menino Jesus, esse maior, e o outro, ele traz no seu braço um cesto com flores e na outra mão um guardanapo. Então, São Benedito, segundo a tradição, ele era um irmão franciscano incumbido, responsável pelas refeições do seu convento, do seu mosteiro na Itália. Então, por isso também, ele era, por sua própria conduta, segundo a tradição se conta que era um homem de muita caridade, um exemplo de caridade, de assistencialismo aos pobres da época, e indo uma vez entregar pães aos pobres que batiam no mosteiro, ele levou esses pães para essas pessoas e foi questionado pelo superior geral da casa, né, sobre o que ele estava levando, né, se aquilo era realmente algo que deveria ser feito. Né? Então, o São Benedito apresenta para o seu superior, para o seu prior, o que ele tinha embaixo dos braços e diz que eram rosas. E quando tira um pano que estava ali cobrindo esse cesto, é realmente rosas que aparecem, né? Não mais pães, como uma forma também de livrar o santo de uma bronca de seu superior, por estar ali fazendo um exercício que, embora muito virtuoso, mas não era permitido de acordo com o olhar do seu superior.
E São Benedito ele vai assumir várias formas iconográficas dentro da imagética do Rosário dos Pretos. Né, nós temos aqui uma cena em que São Benedito tem a visão de Nossa Senhora, e Nossa Senhora entrega a São Benedito o Menino Jesus. Essa iconografia ela é bastante ampla também para outras figuras, não só da Irmandade do Rosário, não só da Irmandade do Rosário dos Pretos, mas também de outros santos que têm visões da Virgem apresentando e entregando o Menino Jesus. Então, essa aparição ela é a obra de um anônimo do século XVIII e pertence à Irmandade do Rosário dos Pretos de Olinda, em Pernambuco, e fica atualmente no acervo do Museu de Arte Sacra do Estado de Pernambuco. Então, nós temos aí o São Benedito como protagonista dessa visão, né, dessa aparição. Aqui, num outro exemplo, nós vemos aí uma têmpera sobre madeira muito bonita, que é o forro de uma igreja mineira, a igreja de Nossa Senhora dos Pretos de Itabira, em Minas Gerais. Então, nós temos Nossa Senhora do Rosário no centro do medalhão central, ladeada por duas figuras, Santa Efigênia à sua direita e São Benedito à sua esquerda. Aqui nessa aparição, o menino entrega o rosário para São Benedito, que segura flores, ali como uma forma também de autenticação da sua iconografia, né? E Nossa Senhora entrega o rosário a Santa Efigênia, como está aqui abaixo destacado. Nesse programa, não foi seguido aquela visão que nós falamos antes, né, da Virgem que se apresenta para o elemento masculino, que no caso seria São Benedito, e para o Menino Jesus, que se apresenta para o elemento feminino, que seria Santa Efigênia. Aqui, ambos trocam ali os rosários a partir da sua própria natureza de gênero. Então, Nossa Senhora entrega para Santa Efigênia e o Menino Jesus entrega o rosário para São Benedito. Esse é um exemplar local, é a antiga capela da Irmandade de São Benedito do Capítulo. Eu quis trazer essa imagem porque é realmente bastante interessante esse espaço que existe aqui no nosso Centro Cultural São Francisco, né, na antiga Igreja dos Franciscanos, que fica anexa à nave da Igreja Franciscana. E havia aí nessa igreja 3 acessos específicos para que os pretos, membros dessa Irmandade, pudessem acessar esse espaço. Nenhum desses acessos dava caminho direto para a nave central, onde os pretos eram, naquela época, proibidos de acessar. Né? A nave pertencia à Ordem dos Franciscanos. A Ordem dos Franciscanos, como nós sabemos, era uma ordem branca, predominantemente branca. Então, por isso, não era permitido, no período colonial, aqui também no Brasil, que esses pretos acessassem esses espaços. Então, por isso, havia ali 3 acessos laterais a essa pequena capela, uma capela muito pequena, basicamente um oratório, e os pretos, tanto cativos quanto libertos, eles podiam acessar essa igreja, esse pequeno espaço de culto da sua irmandade, sem que fosse necessário adentrar também nos espaços em que a Ordem Terceira Franciscana ocupava, ou também que a Ordem Primeira Franciscana ocupasse. Então, por isso, a existência de 3 acessos laterais. Na imagem não se observa, né, mas há um acesso na lateral direita e outro na esquerda desse retábulo. Então, por isso, ali havia, dentro do próprio conjunto, acessos que davam para o externo, para o exterior do convento. Então, por isso, é também necessário destacar essa questão da ocupação desse espaço, né? A quem era permitida esse acesso dentro desse templo. Uma outra figura também presente nessa geografia é o São Moisés o Negro, ou São Moisés o Forte, como a tradição o denomina. Né? Então, São Moisés ele tem uma história de vida muito interessante, muito peculiar também, em torno do que a realidade dos pretos cativos, a realidade dos pretos mesmo alforriados aqui no Brasil, enquanto sempre uma classe marginalizada, vai apontar aí a tradição que a vida de São Moisés tinha alguns aspectos bastante semelhantes. Então, talvez também por isso o seu destaque dentro desses altares. São Moisés ele era um oficial do Império Axum, e ele foi expulso desse serviço militar pelo seu mandatário, pelo seu general, por uma acusação de furto, por uma acusação de roubo. Então ele se revolta com isso, e ele passa a ser o líder de um grupo
não oficial, um grupo militar não oficial, e que passa ali também a atuar de forma não muito de acordo com o seu serviço anterior, né, que era o serviço militar oficial do Império. Então, ele passa a ser também perseguido por esses crimes que estava cometendo, por esse conjunto de atividades que eles exerciam enquanto um grupo ilegal, enquanto um grupo que a gente pode dizer fora da lei, e passa a ser, então, refugiado e escondido dentro ou entre as comunidades dos padres do deserto que se localizavam nas regiões mais afastadas das cidades. Então, por isso também, por esse contato em uma necessidade de se ver livre da cidade, de se ver livre dessa fuga, dessa perseguição, durante a sua fuga, ele vai ter contato com os padres que rezavam no deserto, com os padres que viviam no deserto. Muitos desses padres já faziam ali um serviço missionário catequético, e o Moisés ele vai ter o contato com essas figuras e vai também ser futuramente um novo membro dessa comunidade. Né? Ele se vê, então, converso e membro também do movimento eremítico do deserto, o movimento monástico, vivenciado nas regiões mais afastadas, mais longínquas daquela região. Então, por isso, o São Moisés, caracterizado como um marginal, caracterizado como alguém que ultrapassou essa realidade marginal, ultrapassou essa realidade de perseguição, dessa perseguição social, né, como ainda hoje acontece entre o povo negro. Então, São Moisés ele acaba sendo também um exemplo dessa vivência que foi superada, que foi também legitimada enquanto que o povo negro ele tem meios para ser compreendido de outras formas, para ser compreendidos enquanto agentes da sociedade, né, e não enquanto uma ala marginal, como foi aqui vivenciado no período da escravatura. O Santo Antônio de Catigueró, ele é uma figura bastante amada na Irmandade do Rosário dos Pretos. Na Irmandade do Rosário dos Pretos de Salvador, de modo especial, como uma forma de fazer uma louvação a esse santo semanalmente, né? Há uma missa especial a essa figura, sempre realizada durante as terças-feiras. Então, existe uma tradição dentro dessas irmandades também de se ter ali o seu exemplo como uma forma de louvação. Né? Então, o Santo Antônio, ele foi nascido na cidade de Barca, na Líbia. Ele foi depois levado na condição de escravo para a Itália, para a região da Sicília. Então, ele era de uma região em que os maometanos, eles que regiam o sistema religioso do lugar. Né? Era o Islã, que era a religião mais popular daquele território. Então, por isso, ele vai ali ter a sua fé um pouco questionada, quando ele passa a ser, então, incorporado à dimensão social europeia, italiana, mais especificamente. Então, ele vai conhecer os cristãos e vai também, futuramente, aderir ao movimento católico, à religião católica. Né? Depois da sua alforria enquanto escravo, ele, já liberto, vai se dedicar ao serviço dos pobres, ao serviço dos doentes em alguns hospitais, e depois também, a partir desse próprio serviço que realizava de contato com os pobres, ele tem contato com a ordem franciscana, que também exercia uma atividade em torno dessas pessoas, de favor a essas pessoas, em favor dessas pessoas, melhor dizendo. Então, ele se torna franciscano secular, né? Ele entra para a ordem terceira franciscana e vai ali ainda atuar enquanto membro dessa ordem, efetivamente no quesito da caridade, que é uma das principais, se não a principal caracterização de um franciscano. E depois também o Antônio, ele passa a ser membro de uma comunidade dos Padres do Deserto. Ele retorna para o seu território de origem e passa a ser, então, um viabilizador, um propagador do cristianismo nas terras africanas, nas nações africanas que, em sua maioria na época, desde aquela época, já também de domínio árabe. Uma outra figura bastante interessante dentro dessa iconografia é o rei Baltazar, um rei mago, né, como nós temos a tradição dos 3 reis magos. Então, o rei negro, né, que simboliza ali toda a população negra da África, que simboliza todos os impérios negros que foram ao encontro do Messias, né, a partir da sua compreensão
enquanto salvador do mundo. Então, a legitimação do domínio dos negros em suas nações. A figura do rei Baltazar dentro dessas igrejas, ela vai trazer basicamente a mesma ideia, por exemplo, de São Luís, rei da França, ser também representado dentro das igrejas da Ordem Terceira de São Francisco. Então, o rei Baltazar, ele vai ser uma forma de autenticar de que aquelas pessoas, elas também tinham uma vida, que elas também tinham um reinado envolvido sempre nos seus países, dedicado à sua forma de atuação nesses países. Então, vocês querem falar alguma coisa? Eu estou recebendo algumas mensagens. 5 minutos. Tudo bem. Tudo bem. Desculpa. Mostrei a plaquinha, agradeço. Felipe, não sei se você viu. Eu mostrei a plaquinha. Eu não consigo ver vocês. É verdade. Ai, gente, ele está projetando, Márcia. Ele não vai fazer, é verdade. Desculpa. Não, mas valeu por avisarem, é isso. Estamos na reta final, vamos lá. Bom, então, o rei Baltazar, ele vai trazer essa significação, né, em torno das nações africanas, de que essas nações tinham seus líderes também, de que não eram tribos completamente dissolvidas ali no sentido político, de que não tinham uma estrutura politizada, de que não tinham uma administração política sólida. Tinham sim, né? Assim também como os católicos, os europeus, chegam nesses territórios como uma forma de diálogo, primeiramente, e depois também como uma forma de exploração a esses grupos, né, como vai acontecer em alguns países, do Congo, de Moçambique, de Luanda, de outras também regiões do continente africano. Então, sacralizar a realeza dessas nações africanas era uma forma de legitimar esse processo de reconhecimento de que esses povos, eles tinham, antes da diáspora, uma vida, que eles tinham, antes da diáspora, uma história já afirmada e já solidificada. E também passa a ser uma figura festiva, porque é em torno dos Três Reis Magos que existe ali uma das festas mais populares, incentivadas pelo Rosário dos Pretos, pela Irmandade dos Rosários. Então, é a partir dessas festividades que os negros também assumem o seu papel de apropriação do território, né, em torno dos arruamentos, em torno dos largos à frente das suas igrejas, que eles vão ali exercer os seus diferentes papéis, os seus papéis de não mais de escravizados, ao menos no período daquela festividade, eles teriam e gozavam ali do direito do ir e vir, do direito de se fantasiarem enquanto reis, de se apresentarem nas ruas enquanto uma memória da sua terra, da sua antiga origem. Então, aqui eu finalizo com essa imagem, que para mim é bastante emblemática, né, uma citação também que diz: com majestosa pompa festejam o sempre vitorioso Rosário de Maria Santíssima. Então, essa cena, ela é bastante ilustrativa do que é essa liturgia do Rosário, né? Existe esse momento de beijar o Rosário como uma forma de reconhecimento do seu principal símbolo dessas irmandades, e do reconhecimento também do Rosário enquanto um elemento próprio, né? O Rosário passa a ser compreendido como um elemento próprio da Irmandade, não mais como, ou não só como um elemento do catolicismo herdado, mas também ele passa a ser veículo, né, de aproximação da própria cultura negra, da própria cultura africana, a partir dos colares de contas dedicados às divindades originárias dos povos africanos. Então, por isso também uma adesão mais voltada ao objeto rosário, também por essa semelhança. Então, eu agradeço a atenção de vocês, peço desculpas se eu extrapolei o tempo, mas finalizamos.